Cara, é verdade, né? Essa pauta é uma pauta interessante, né? Porque o pessoal parece que tem algumas vertentes que fazem uso realmente de animais, né? Aham, E aí vem a discussão, porque hoje em dia tá até em discussão o uso de animais aham, para experimentos de aham, laboratório, né? aham. Então, Eu acho que não pode ter preconceito, né? Se tem uma religião que faz uso dessas práticas, né? Tem a ver com a tradição da religião, né? A gente não. cultura, né? É, cultura, né? Eu não sou de falar assim, ah, isso não pode, né? Mas essa também é uma discussão profunda, né, velho? Se a gente for É, discutir, por exemplo, cultura versus ética em geral, a gente vai sim, pegar num ponto de né? Tipo, invasão. matança de pessoa, né? Cara, matança de Que... pessoas, até mesmo a forma, talvez, como algumas, sei lá, talvez os indígenas tratam as mulheres ou as Aham, crianças, você entra num dilema muito grande entre respeitar a cultura e preservar ela, ou invadir e preservar a ética, a moral, né? Isso é aham, foda, velho. aham. Isso é foda demais. É, eu não sei nem. Você tem alguma opinião formada em relação a isso? Que, ó, é um assunto bem Eu polêmico, acho né? bem particular, assim, vai muito do que você segue, né? Eu não sei opinar, realmente. Porque é complicado mesmo, né, mano? Mas aqui, vamos voltar pro tarô, que o pessoal gostou da parada do tarô, mano. Por exemplo, o tarô ele encaixa em alguma religião ou ele é uma prática isolada de religião? Então, tem o tarô egípcio, tem o tarô mais ligado no sagrado feminino, tem o tarô de Marsella, que é o tarô original, né, que é o tarô que originou na Europa, que tem origem francesa, que são aqueles arquétipos do rei, da rainha, do bobo da corte, da torre, enfim. Mas você pode seguir o tarô da forma que você se sente mais confortável mesmo, assim, né? Eu gosto bastante do tarô de Marsella. Marcélia, Que é o tarô francês. certo. E aqui, o pessoal perguntou no Insta mais cedo a respeito do jogo Ouija. Ouija, sei lá, você conhece? Tabuleiro. Conheço, Tabuleiro Ouija? conheço. Você Então, acredita? basicamente é isso. Você acredita nisso? Então, eu nunca fiz, nunca estudei sobre, Conhece alguém que fez? não conheço, assim, não sei nem o que falar, assim. Ah, eu já fiz. Você já fez? Fez com copo ou com tabuleiro Mas, mesmo? mas deu resultado? De colégio, não. Tem como saber. Tem meninão, molocão no Aham, colégio. às vezes você vai, Pô, assim, pegava só o compasso, pra... nunca viu não, Kevin? Você pega um compasso, Já, tem o do compasso segura também, uma né? haste nele no dedo, a outra você abre, aí fica Igual rodando. aqueles negócios da loura do banheiro, né? Que tu fala 3 vezes e ela Eu já aparece. vi, Ah, ela tem que ter saiu, descarga hein? também. Ela tinha um É, nome, tem que tá? ter- Começava com J. Com Jota? J? Essa é nova. Com J eu não conheço, não. Juliana. Sem um ano. Juliana. Ah, Júlia. Cara, piada não, viado. Caralho, é porque ela virou loura agora, caralho. Na época do colégio ela não era loura, não, mano. Não, gente. Piada Mas- ruim, né? Piada ruim, você tá piadista difícil. hoje, hein, Pedro? Cheio de graça, igual a Maria. Qual que é o assunto? Me Calma aí, atualiza rapidão. que É eu porque tava- o Ronan Patrício acabou de mandar. Afinal, quem determina o ponto de partida da ética? Verdade, É, acho que é isso que dá um, verdade. velho. Cada Essa é um. uma das grandes discussões que a gente tá tendo hoje com o assunto do Talibã no Afeganistão e com a ditadura que acontece hoje há muito tempo Coreia. também na Coreia do Norte. Então é o seguinte, eles falam que os Estados Unidos ele foi o grande responsável por todas as coisas ruins que está acontecendo, né? Por ter abandonado o Afeganistão. Só que entra no dilema a respeito do por que os Estados Unidos tem que ser o detentor do que é certo ou o que é errado, né? O que você pensa sobre Não, você isso? viajou, Kevin. Assim, Não, mas é Tá verdade. falando Não, mas dos é Estados sério. Unidos? assim, Mas é eu os Estados Unidos que abandonou, tirou o Aham. exército de lá do Afeganistão pro Talibã conseguir assumir. Aham. Então eles estão culpando os Estados Unidos por estar deixando todas as atrocidades que o Talibã faz com as mulheres por conta dos Estados Unidos É também. fácil culpar os Estados Unidos, né? Quando Mas Então, o assim, mas aí, antes- aí você acha país- certo, você acha certo, por exemplo, uma nação, um país, chegar e falar assim, olha, eu sou os Estados Unidos, eu vou determinar o que os outros países têm que seguir ou não. Porque basicamente é o seguinte, lá eles têm uma religião, não sei se é islâmica ou muçulmânica, enfim, que lá as doutrinas são assim, direcionadas a, por exemplo, diminuir a mulher, dar certas restrições, ter uma coisa mais isso patriarcal. É interessante, porque engajando aí, até pra Dani responder, Sim. quando a gente pega um laço entre a gente achar que macumba é ruim, os caras lá acham que mulher deve usar burca. Sim. Aham. Essa é a assim, grande discussão. Quão
Ó, quão longe isso vai, né? Aham. Porque você fala assim, Exatamente. velho, a gente vive no século XXI, mulher faz o que quiser, homem faz o que quiser, tendo respeito, tendo ética, beleza. A religião deles pregam isso. Como é que faz? Como é que... É o que exatamente o que o Ronan falou. Afinal, quem determina o ponto da ética, né? Aham. O que você pensa, Dani? Assim, Você que é uma eu- pessoa iluminada. eu nunca fui no. É assim, islamismo, no que diz respeito, né? Eu já fui uma vez em uma cerimônia aqui em Belo Horizonte, numa mesquita, né? E aí eu tava com meu ex, eu tava com mais um amigo. E quando a gente foi cumprimentar o cara, ele cumprimentou meu ex, cumprimentou outro cara, e ele não me quis me dar a mão, né? E eu fiquei toda Caralho. Sem jeito, né? sem jeito. Tipo, eu estendi a mão pra ele, ele não- falou assim, não cumprimento, mulher. Sim, né? Ô, Dani, mas só pra gente fechar aquele assunto do Afeganistão, Ah. que eu acho importante a gente discutir isso. Porque a gente tava falando sobre a questão da distinção de ética, né? Por exemplo, na Coreia do Norte, tem 3 dinastias já, né? Já é o terceiro, que eles adotam uma política de não deixar realmente as pessoas conhecerem o mundo exterior. É uma política muito fechada, ditatorial, enfim. E as pessoas criticam muito as grandes potências por não chegar lá e intervir. O que você pensa a respeito disso? Você acha que era o papel, por exemplo, da ONU ou de algum consenso mundial de intervir ou respeitar a cultura deles? Aham. Então, no Não curso, só da Coreia, vamos falar também É. daquela questão foi um do exemplo, muçulmano. Vamos... no curso de Relações Internacionais, a gente aprende que todo Estado é soberano. Então, assim, por mais que exista uma organização internacional, por mais que exista uma diplomacia paralela, todo Estado ele tem poder de agir conforme a vontade dele. Então, assim, se os Estados Unidos quiser explodir uma bomba, né, tudo bem que vão vir as organizações internacionais em cima, mas ele ainda assim é um Estado soberano e ele ainda assim vai ter poder de ação. Né? Então, assim, é muito difícil a gente colocar uma responsabilidade em cima de um Estado que tem um poder de ação pré-determinado, né? Por ele ser um Estado soberano, assim, é difícil colocar, assim, um poder, tipo, esse Estado vai fazer determinada coisa porque ele é pacífico, ou ele não vai Entendi. fazer isso porque ele tem que ter esse viés. Por exemplo, eu concordo demais com o que você está falando, mas aí entra também em discussão sobre o papel da ONU por si só. A ONU, ela foi uma organização criada no contexto de guerra ou pós-guerra, não sei direito, mas para tentar de fato definir basicamente Aham. Pós-guerra. pós-guerra, né? Primeira ou segunda? Segunda. Foi pós-guerra. não sei Pós-nazismo, né? Mas enfim, ela foi criada nesse intuito. Então, o papel da ONU nesse sentido, que ela foi criada para isso, talvez não seria, pelo menos, dar um posicionamento a respeito do que ela pensa em relação a isso. Porque se a gente for pensar mesmo no cenário da Coreia do Norte, na nossa visão, ele é bem catastrófico. Você pensar que... Na nossa visão. Isso, exato. Por exemplo, você pensar que 90% da população de lá não faz ideia. Talvez 99%, né? 1% são os militares altos patentes que têm noção do que de fato acontece fora da Coreia do Norte. Mas pra eles, existe ali... Tipo, já assistiu o show de Truman? Daquela ilusão que você vive... Por exemplo, Matrix. Você acha que você vive naquilo Aham. e quando você descobre tem uma Sei. realidade toda por trás. Certo? E a gente entra naquela filosofia do que vale mais a pena. A verdade confortável... Não, a verdade dolorosa... Verdade dolorosa ou a mentira confortável? Isso a gente já discutiu muito, né, Kevin? Sim. O que você pensa em relação a isso? Você acha o que vale mais a pena no intuito de bem-estar, de qualidade de vida e de felicidade? Aham. Assim, o Estado, ainda assim, ele é soberano, Sim. né? Se ele quiser colocar um viés comunista ou, enfim, né? O que ele quiser, ele ainda é soberano, porque ele é o Estado. Eu não tenho uma posição pré-definida sobre isso. É uma coisa que eu reflito muito ao longo do meu tempo de faculdade, né? Eu não tenho uma posição em relação a isso. Mas, enfim, Mas o seu curso discute sobre isso? sim, Discute? constantemente. E lá não... Você não opina ou você não... Eu fico muito dividida, assim, eu não sei ainda onde eu fico. Mas lá dentro da comunidade de quem faz e quem administra esse curso, existe algum consenso formado em relação a isso ou não? É sempre uma discussão aberta. Porque dentro da filosofia, essa discussão sobre
ou a verdade dolorosa ou a mentira confortável, ela existe há séculos. Uhum, Mas dentro do seu curso de relações internacionais, não é? uhum. Então, existe alguma opinião mais geral assim, ou você acha que é a opinião de Então, cada um? Eu acho que depende do professor. Tem professor que tem um viés mais liberal, tem professor que tem um viés mais comunista. Mas Entendi. assim, cabe a gente a definir o que é que a gente, onde a gente se encaixa pra gente aprender a se posicionar. Eu realmente eu não tenho uma posição pré-definida, eu ainda não me senti confortável em nenhuma das posições que eu fui apresentada, então eu prefiro ficar assim na espreita pra eu poder definir uma posição que eu realmente Mas me você acha que envolve identifique. muita opinião política? Demais, demais. Tem certeza. 100%. Demais. Não, porque às vezes envolve também religião e outros aspectos, né? É mais Mas a político política mesmo. envolve muito, né? É mais político. É. Mas enfim, só Vamos continuar, gente. só continuar. O que acontece? A minha avó tem 86, 87 anos, não sei ao certo. Desculpa, tá, avó? Mas enfim, a minha avó ela viveu a vida inteira acreditando em uns mitos, por exemplo, que se você tomar leite com manga, você vai passar mal e morrer. Ou comer pepino à noite, ou tomar, sei lá, Aham. tomar piscina depois de almoçar. Aham. E assim, por mais que a gente chegue lá, na frente dela, e coma leite, tome leite e come manga, ainda assim ela vai ter alguma desculpa pra imaginar que, você é curado, enfim, mas ela não faz. E eu tenho quase que certeza absoluta que se um dia alguém, por força, colocar, sei lá, Ela morre. fazer, ela morre. Porque ela acreditou nisso há 87 anos. Aham. Então você chegar pra uma A pessoa força que. disso é... Cara, você surreal, chegar. né? Você chegar. Fechou? Troca bota o botão? Só um segundo, rapaziada. Pera aí, sai não. Ô, Dani, eu sei fazer só quando tem quanto tempo. deixa eu só terminar esse papo, por favor. Eu preciso Amigo, falar, eu quer preciso porque falar da terminar minha o papo. Então o que acontece? Eu tenho certeza que se um dia isso acontecer, ela vai passar mal e vai morrer de fato. Porque são 87 anos acreditando naquilo. Não tem como alguém chegar e querer, sei lá, velho, desconstruir uma ideia de 87 anos em 5 minutos, Aham. sabe? Então acho que o poder do pensamento nesse sentido ele é muito forte, o poder da crença. E eu acho que é isso que acontece nesses países ou nessas culturas, em que você tentar desconstruir culturas de anos e anos, mesmo mostrando um ponto positivo, é muito difícil. Aham. Até porque tem algumas pessoas da Coreia do Norte, por exemplo, que elas conseguiram fugir, ou pela fronteira da China, ou fazendo as voltas lá com a própria fronteira da Coreia do Sul, em que elas tiveram o acesso à liberdade, né? De fato, a liberdade que a gente tem aqui hoje, e quiseram voltar. Porque Você elas. chama de liberdade, né, Kev? Hã? Você chama de liberdade. Né? Não, mas é a liberdade de. Entendi, comparado a... Em Não, comparação... comparado a lá, é liberdade total, cara. Entende? E mesmo assim, as pessoas que fugiram, que tiveram acesso, elas se assustaram. Porque a vida inteira elas foram ensinadas a agir de tal forma e tudo mais, que elas falaram, mano, eu quero voltar. Isso aqui pra mim é muito. Uhum. Então é isso que eu acho que fortalece o pensamento de que às vezes. Vem cá, fala aqui. A produção tá falando. Tem o quê? Na França tem a questão de reabilitação. Existe um êxodo, né, pra França, pra reabilitar Caralho. pessoas que saem de países. O Vitinho da nossa produção Aham. acabou de falar que na França, por exemplo, existe um programa de reabilitação pra essas pessoas que fugiram, enfim. E, cara, isso é muito importante, mano. Porque você imagina, por exemplo, tem relatos de pessoas que conseguiram fugir da Coreia do Norte, em que chegou lá, você tem que apresentar, olha, isso é internet, isso é cartão de crédito, isso é livre, você pode ter acesso a tudo, isso aqui é Netflix, pá, pá, pá. As pessoas assustaram. Muita gente quer voltar, porque elas não conseguem lidar com essa ideia de liberdade. Essa liberdade. Porque isso é muito profundo. Imagina você viver, pessoa que fugiu com 25 anos, você pensar que você viveu 25 anos tendo aquilo como mundo e do nada você descobre um mundo totalmente diferente, cara. É. Você entende? Deve ser isso um aí é trem de uma louco. coisa que nós não conseguimos mensurar, né? Não tem como. Eu acho que só Ô, viver. Dani,